Queridos irmãos, queremos agora pensar sobre a importância da nossa família, da responsabilidade e do nosso papel na nossa família e da vida espiritual da nossa família. Se você é solteiro ou solteira, há um legado com seus pais e com seus irmãos. Os casados não deixam de ter esse legado, mas tem que incluir agora esposa e filhos. E aos casados, esse exercício com a esposa, com o marido, com os filhos, do exercício de uma vida familiar saudável. Richard Mauer disse: as Escrituras estabelecem uma família forte, exemplar, como um requisito para o ministério. Preste bem atenção nisto. Você precisa, para a sobrevivência do seu ministério, de ter essas condições. Embora admita que as pressões, isso nós precisamos ter essa consciência, sejam enormes, um casamento e um relacionamento familiar caracterizados pelo fruto do Espírito, olha que coisa importante, e pelo amor de Cristo, serão capazes de enfrentar os assaltos inevitáveis de uma cultura pagã, pós-moderna e as intensas demandas do ministério. Coisas importantes nós temos a considerar. A casa do ministro deve ser sua prioridade no ministério, sua primeira igreja. Quando os servos do Senhor saem do seu bom refúgio, da sua casa, do seu lar, para o ministério, eles se retiram fortalecidos. Esse é o desafio de Deus para você viver em família. Fortalecidos e não fracos. Quando deixam os que mais amam em sua casa, não os deixam desprotegidos e vulneráveis às tentações que os podem seduzir-los. Fala que a gente deixa a nossa casa cobertos em oração, esposa que nós oramos por ela, filhos que nós oramos por eles. Jó orava individualmente, nome por nome dos seus 10 filhos. Nós precisamos ter esse exercício da oração. O culto doméstico tem que ser uma prioridade na nossa agenda. Não ponha desculpa para falar, a gente não tem tempo para estar junto. Você precisa, em Jesus, achar esse tempo, porque isso é condição para você estar no ministério. Não pode ter um ministério fortalecido se a sua família é uma família fraca, se o seu casamento tem problemas, se o seu casamento não tem coisas que estão sendo tratadas por Deus. Lutas nós temos, nós somos pecadores, mas nós precisamos encontrar no exercício da vida espiritual os elementos para a gente poder achar poder e graça no Senhor para superarmos essas lutas do casamento, da educação dos filhos e tantas coisas que o desafio doméstico nos chama a viver. Você precisa ter essa consciência do que nós temos aqui apresentado, que Richard Mauer está apresentando aqui. Nós precisamos colocar como prioridade. Nós precisamos aprender que dentro da nossa casa nós precisamos viver o fruto do Espírito, viver uma vida sobre o senhorio de Jesus, viver uma vida onde Jesus é cultuado. Nós precisamos aprender a valorizar e dinamizar na nossa casa Deus, pensar em missões, pensar em oferecer talvez as próximas férias num campo missionário. Há campos de comunidade de pescadores que vai ser tão interessante você passar com a sua família, talvez uns 10, 15 dias com eles nas suas férias. Se envolver com um missionário, se envolver com o campo. Pensar no investimento financeiro, não só com o dízimo, mas ofertas de missões. Filhos aprenderem a doar para missões. É assim que nascem novos missionários. Você pode formar novos missionários na sua casa. Nós que temos nossos pais, nós precisamos cuidar deles. A Bíblia nos recomenda isso. Ela não só nos recomenda, ela nos determina que a gente cuide dos nossos pais, na saúde deles, no sustento deles, no dia a dia deles.
conhecendo como é que foi o exame, sabendo como foi um exame que fez, uma consulta que teve. Se envolva com seus pais, se envolva com a sua esposa, se envolva com seus filhos, faça uma prioridade para ter um momento diariamente para cultuarem, para ler a Bíblia, para cantarem, para orarem juntos. Uma família que quer um ministério bem-sucedido nasce com uma família forte, com uma família que ama Jesus, com uma família que vive longe do pecado, que combate o pecado com seriedade. Algumas ameaças que podem danificar a vida familiar. A primeira delas é a insuficiência de tempo juntos. Às vezes nós vamos colocando tantas coisas na nossa agenda que a gente já não tem tempo mais para estar com os nossos familiares. A gente, às vezes, está em casa, mas está preparando mensagem, a gente está preparando a aula da escola dominical, a gente já está atendendo alguém no telefone. Claro que, às vezes, vai ter uma emergência, mas você precisa ter tempo com sua família, desligar o telefone, desligar a rede social para estar com a esposa, para estar com os filhos, para ter um tempo para ir no parque, brincar com as crianças, jogar bola com os meninos, viver com as meninas. Viva o mundo doméstico, brinque, seja criança com as suas crianças, viva com eles. Se você tem negligenciado os da casa, a Bíblia diz que nós estamos negando a fé, Paulo diz isso em 1 Timóteo 5,8. Então, a casa é sua prioridade. Tempo, sua agenda tem que ter tempo. Talvez você definir um dia da semana para estar com a família, para viver a vida de família. E esse tempo de descanso não é um tempo para você estar preparando coisas, não é tempo para você estar falando coisas, é para você se desligar realmente. Isso é muito importante. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ser um bom pastor, mas você tem que ter tempo também para descansar. A Bíblia diz isso no 4º mandamento. Outra coisa que ameaça as nossas famílias é em relação ao dinheiro. Muitas das nossas famílias não sabem viver com o que têm. Você tem que viver com aquilo que você ganha. Aprenda a se desvencilhar de dívidas. Talvez você vai ter que recodificar a sua vida para os seus gostos. Talvez você não possa comer pizza toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo. Não pode se dar o luxo de fazer passeios que estão fora do seu orçamento. Então você tem que aprender a viver. Então eu não vou ser feliz porque eu não vou fazer mais essa viagem, eu não vou comer tal coisa. Não. Nós precisamos aprender a viver contente com aquilo que Deus nos tem dado. E pode ter certeza, querido, querida, que há pessoas que vivem numa condição muito inferior à sua. Quem conhece a África, quem conhece o sertão do nosso Brasil, vai saber disto. Se você for um dia fazer uma experiência missionária em um desses lugares, você vai entender isso. Nós temos abundância. Nós temos abundância. Nós precisamos aprender a viver contente dentro daquilo que Deus nos condicionou. Ele é perfeito, Ele sabe. Viver descontente, aprenda com Jonas, não vale a pena. Dificuldades na comunicação. Às vezes a gente não sabe o que a esposa pensa. Às vezes a gente não fala o que nós pensamos. E aqui na dificuldade de comunicação nós precisamos não só saber, mas entender o outro. E trabalhar com aquilo que pode ser divergência entre nós. A comunicação não pode produzir guerras, tensões, mas onde existe o Espírito de Deus e o amor, a gente vai entender alguma coisa que o outro pensa muito diferente da gente, do que o outro quer, que é muito diferente daquilo que a gente quer, e a gente vai encontrar com Jesus condições para harmonizar essas questões, conhecer um ao outro, os medos, os pecados, os sonhos, os alvos, viver a vida em comum. A Bíblia nos recomenda isso, principalmente ao marido com relação à esposa.
Mas nós precisamos incluir os filhos. Nós precisamos, nós que somos filhos, incluir nossos pais. Quantas pessoas casam mal porque não ouviram os pais? Saíram para um novo casamento sem a bênção dos pais. Ah, pastor, mas ele não é crente, ela não é crente. Deus não condicionou você obedecer a seus pais se eles são crentes. Você não pode desonrar Deus, mas o fator deles serem crentes ou não, não limita, não restringe você de obediência a eles. Diferenças de lazer. Nós precisamos aprender a gostar do que o outro gosta, mutuamente. E sempre vai ter isso, né? Um gosta de praia, o outro gosta de pescar, um gosta de lugar de esporte, outro gosta do campo. E a gente vai ter que aprender a gostar um dos gostos dos outros e celebrar com o outro. Não pode ir para eu não gosto disso, ela gosta disso, eu vou lá de cara feia. Não, eu vou aprender. Deus me ensine a gostar desses lazeres, dessas coisas que os filhos gostam. Às vezes a gente tem os filhos e nós precisamos nos modelar a eles, né? E a gente pode ter esse tempo tão gostoso, é tão bonito quando a gente vê aquele casal com 2, 3 filhos, e eles estão ali bem inteirados, curtindo. Deus quer fazer isso na nossa casa, no nosso lar. Criação de filhos, a autoridade, o amor. Não irritar os filhos é um ensino bíblico para nós pais. Consciência de que os filhos não são nossos, são de Deus. Tem muito pai que acha que é dono do filho. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, e quanto mais consciência nós tivermos de que os filhos não são nossos, mas são de Deus, e a gente buscar em oração a Deus, para que a gente possa ser qualificado para formar discípulos, vai ser melhor. Esse tempo dos filhos conosco parece longo, mas eles passam logo. E um casal bem estruturado é um casal que tem muita clareza na formação de filhos e tem muita clareza de que os filhos vão embora, vão crescer, vão para a faculdade, vão formar famílias, e nós vamos ficar, talvez, se Deus prover, nos últimos anos da nossa vida, quem sabe 15, 20, 30 anos depois que eles são adultos, novamente sozinho, ninho vazio. E tem muitos casais que viveram em função dos filhos, sustentaram o casamento em função dos filhos, e quando os filhos se casam, quando os filhos vão embora, eles não têm mais sentido para viver, porque não viveram a vida em comum, focalizaram nos filhos todas as atenções e se esqueceram. Não pode ser assim. O ministério requer que você viva o seu casamento com os seus filhos e preparados para um dia ter que dá-los ao mundo, dá-los para uma nova família. Problemas na área sexual. Muitos têm lidado com lutas e não têm se conversado como casal na área sexual. Isso faz muito dano ao casamento, isso é muito perigoso. Porque se você tem problema nessa área e você não tem procurado ajuda mútua um com o outro, saber como pode suprir um ao outro, alegrar o outro, satisfazer o outro, você corre o risco de procurar satisfação em outra cama. Isso é muito perigoso. Deus deseja abençoar seu casamento. Pode ser que existam dificuldades, pode ser que existam dificuldades, inclusive físicas, de histórias que geram traumas. Há mulheres que às vezes têm traumas da história, e isso afeta o casamento, isso afeta a cama. Deus quer tratar essas coisas. Uma família saudável para o ministério é uma família que não tem problemas nessa área. Pode existir, mas existe um trabalho, existe um projeto, existe um cuidado mútuo para que isso seja solucionado. Deus quer tratar essas coisas também no nosso casamento. Corrigir ressentimentos. Quantos carregam ressentimentos por meses, por anos, um do outro? Não perdoam. Jesus quer ensinar a gente a se perdoar. Jesus quer ensinar a gente a abandonar definitivamente as pedras pelo poder do Evangelho. Deus te chama, queridos, para uma vida
de integridade. E essa integridade também envolve esses sentimentos. E já falamos quando falamos de dinheiro, mas quero reforçar. Viva uma vida de contentamento. De contentamento. Se vocês moram numa casa simples, não existe problema nenhum de economizar, de guardar dinheiro com critério para melhorar a casa, para comprar uma casa própria, para comprar um novo móvel, para fazermos algumas coisas de melhorias, para termos uma melhor comida, mas seja contente e guarde. Nunca se restringe a sua casa. Parece que aqueles que aprendem, ainda com o pequeno, dar um pouco para o que tem menos, vão entender alguma coisa melhor. Pode ter certeza disso. Eu ganho pouco, mas eu tenho pego uma parte desse pouco e tenho dado para alguém que não tem nada. Há uma alegria e há uma provisão do próprio Deus. Viktor Frankl foi um judeu nazista que nos campos de concentração ele tinha alguns alvos. Um deles, quando ele tinha a oportunidade de ter uma ração que os alemães davam, às vezes era uma provisão única de alimento diária. O judeu do lado não tinha ganho a ração aquele dia. Ele aprendeu a dividir a ração dele com o judeu que não tinha tido nada. A vida de contentamento, essa vida que ela é tão bem preenchida que ela consegue do pouco ainda dividir com aquele que não tem nada. Há muitos, aqui nós listamos algumas, segundo uma estatística, que são as principais ameaças, segundo um estudo que alguns pesquisadores fizeram, que tem afetado o ministério. Pode ser que na sua casa os seus principais problemas não estejam nessa lista. Eu quero desafiar você a trazer Deus para dentro da sua casa, a trazer Deus para o dia a dia, para que ele viva intensamente no meio de vocês. Seus pais, sua esposa, seus filhos, seus netos. Deus deseja, Deus é interessado em tornar a sua família uma família saudável. A oração, a fé, a compreensão da presença de Jesus são grandes elementos para isto. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa família. E eu quero pedir a minha vida e a vida de todos os meus irmãos que me assistem, a graça de compreender esse grande legado, por amor ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa com as belezas de Jesus.